Olá, pessoal! Tudo bem? Eu sou Kelly Horn, estou mais uma vez aqui na Kinetec. Hoje a gente vai dar seguimento à série que a gente vem falando sobre dados de marcha, sobre avaliação de marcha, tá? Na semana passada o Christian falou sobre o Time Up and Go, que é o teste TUG, exemplificou como tem sido feito, como é feito e como a tecnologia veio para nos ajudar. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o teste de caminhada de 6 minutos. Mas primeiro eu quero que vocês deem o ok se o áudio tá bom, deem o ok se o vídeo tá bom, que aí a gente consegue começar todo mundo junto, todo mundo participando, tá? Então a gente vai esperar um minutinho, o pessoal entrar e dar o ok. Vão colocando ali em que cidade que vocês estão falando, tá? Qual a área de atuação de vocês, se vocês estão gostando da nossa série atual, que é sobre marcha, tá? Vão colocando ali nos comentários, que depois a gente vai conversando com vocês, tá? Vamos lá, deem ok pro áudio aí que a gente já começa o nosso tema de hoje. Se o áudio estiver bom, a gente já vai dar início à nossa à nossa live de hoje, tá? A gente vai falar hoje, então, sobre o teste de caminhada de 10 minutos, que é um teste que ele traz bons dados e que ele ele é bem utilizado na nossa prática clínica, por ele ser um teste que de fácil aplicação, que a gente consegue fazer no nosso consultório, que a gente consegue fazer num serviço público, que a gente consegue fazer num hospital, principalmente quando a gente tem pouca instrumentação. O pessoal tá dando ok aqui pro áudio, aqui o André de Maringá, no Paraná. Oi, André. Personal trainer e treinador de corrida tá nos acompanhando. Ah, que legal, André. Isso aí, coloquem o que vocês têm feito aí, que a gente também gosta de saber se são educadores físicos, fisioterapeutas, médicos do esporte. É sempre legal essa interação aí, tá? E eu quero também que vocês me respondam aí no chat ali, se vocês conhecem esse teste e se vocês utilizam, de que forma vocês utilizam. Vamos fazer uma conversa bem interativa ali, tá? Postem aí se vocês conhecem o teste de caminhada e se vocês utilizam na prática clínica de vocês. Porque esse teste, mesmo quem tem consultório, consegue realizar ele facilmente, porque ele pode ser realizado num corredor, tá? Pode ir ali no corredor do prédio e fazer o teste de caminhada. Então, ele é um teste bastante simples. Como é que esse teste é realizado? Que eu tô falando aqui que é um teste simples e que traz bons dados, tá? Dados que a gente consegue algumas referências na literatura para que nos deem uma base de estudo, tá? Outra coisa que eu quero saber também, que vocês postem aí na nossa conversa, é que público que vocês atendem, que público que vocês utilizam esse teste de caminhada de 10 metros, tá? Então, o teste de caminhada de 10 metros, para quem não recorda, ou não tem essa prática de utilizar esse teste, ele é um teste em que tu coloca o indivíduo a caminhar 10 metros delimitados. Tu vai marcar um espaço de 10 metros, o teu indivíduo vai caminhar aquele espaço, tu deve ter contigo um cronômetro para que tu consiga marcar o tempo em que ele está caminhando aquele espaço. E a partir desse tempo, a gente possa calcular qual é a velocidade que esse indivíduo tá realizando esse percurso. E aí a gente vai ter uma velocidade de marcha, tá? Então, o que tu vai precisar? Delimitar 10 metros na tua sala ou no teu corredor, utilizar um cronômetro para que tu possa aferir o tempo que ele está demorando para percorrer esses 10 metros, e aí tu vai ter assim a velocidade. É interessante que tu consiga filmar esse teu teste, para que tu possa contar o número de passos e de passadas, tá?
para que a gente tenha o comprimento daí do passo e da passada do indivíduo. Se tu não conseguires filmar esse teste, tu vai ter que pedir ajuda de um colega. E aí o colega vai ficar contando passo e passada, enquanto o indivíduo faz esse percurso ali, tá? Uma dica que é uma prática minha, quando eu utilizo esse teste, é que tu acompanhe o teu paciente. Principalmente se esse indivíduo for um idoso ou com algum acometimento funcional em função de um déficit neurológico, que tu acompanhe, caminhe ao lado dele, sem atrapalhar a caminhada dele, mas que tu possa caminhar ao lado para dar um suporte caso esse indivíduo se desequilibre e tenha um risco de queda ali, tá? Então, o primeiro dado que a gente consegue com esse teste de avaliação é a velocidade da marcha do indivíduo, que depois eu vou falar um pouquinho mais sobre o que a velocidade de marcha nos indica, principalmente em idosos, e idosos que têm um declínio funcional. Diga, Dani, a Dani tem um colega ali. O pessoal comentou, é importante acrescentar e considerar as distâncias de aceleração e desaceleração. Sim, isso também eu ia comentar agora, que a gente pode iniciar esse percurso de 10 metros um pouco antes, 1,5 metro antes, que são em torno de 2 passadas, e no final também dar esse espaço para o paciente, deixar ele caminhar 1,5 metro a mais, que é em torno de 2 ou 3 passadas, para que a gente pegue os 10 metros, eliminando a aceleração e a desaceleração, assim como o colega falou, que é aquele período inicial em que o indivíduo inicia a marcha numa velocidade maior, mantém uma constância e depois reduz no final, tá? Algumas literaturas dizem que tu pode delimitar 10 metros e reduzir desses 10 metros a fase de aceleração e desaceleração, tá? Então, se tu tirares 1,5 metro do início e 1,5 metro do final, tu vai reduzir 3 metros, tá? Do teu percurso de 10 metros. Então, a literatura tem essas duas informações que tu pode utilizar. Eu utilizo acrescentando o período de aceleração e o período de desaceleração e permitindo que meu paciente caminhe em marcha, em velocidade constante, os 10 metros, tá? Eu encontro na literatura esses dois, então eu acredito que é viável a gente realizar isso, essa avaliação dessa forma, tá? Mas é isso aí. Quem é que deu a dica ali, Dani? O arroba é Nordic Walking. Não sei o nome. Acredito que é a Elren. Obrigada, querida. Tá. Bom, teste de 10 metros, então, a gente consegue realizar dessa forma. E outro dado que o teste de caminhada pode nos dar, o teste de caminhada de marcha de 10 metros, né? Pode nos dar também é o comprimento da passada. Que hoje o comprimento da passada tem sido muito importante como preditivo de declínio funcional de idosos, tá? Além da velocidade da marcha, o comprimento da passada também. E isso é um dado que a gente consegue obter com o teste de caminhada de 10 metros, tá? A gente consegue identificar declínio funcional. E eu trouxe aqui um dado que é bastante interessante para quem trabalha com essa população, principalmente com a população de idosos ou de pacientes que tiveram algum déficit neurológico e ficaram com um declínio funcional, tá? Que tem, vários estudos têm demonstrado que a redução de 0,1 metros por segundo na velocidade da marcha aumenta em 7% o risco de quedas em idosos. Então, se tu trabalha com idosos, é importante que tu consiga fazer esse teste
periodicamente para acompanhar o declínio, se ele está tendo um declínio de marcha, tá? Porque esse declínio na velocidade da marcha vai acarretar risco de queda. E a gente sabe que risco de queda em idosos, um idoso apresentar um risco de queda alto é muito perigoso, porque a maior parte, se vier a sofrer uma fratura e internação, a chance, o risco de permanecerem hospitalizado por um tempo grande e irem a óbito é bem evidenciado na literatura. Então, a gente tem que ficar atento a isso. Então, risco de queda de idosos, tá? E outro dado também, que é bastante interessante, é que o idoso que tem uma melhora na velocidade da marcha de 17% ao ano, se a cada ano ele tiver uma melhora, né, no incremento da marcha dele, de 17%, ele reduz o risco de óbito e de fratura, de queda, né, e fratura. Então, a marcha é um indicativo muito importante que seja avaliado, tá? Quem trabalha com fisioterapia ou com reabilitação com idosos, trabalha em geral, ou com pacientes com déficit neurológico, né, que tem essa disfunção, a gente tem que avaliar eles sempre, periodicamente, para que a gente não deixe passar, porque a marcha hoje é um preditivo, é um ponto de orientação de como nós vamos manter o nosso tratamento, a nossa reabilitação ali com os nossos pacientes, tá? Outro dado aqui. Deixa eu só trocar aqui, pessoal. Outra informação que eu vim trazer para vocês, que hoje o teste de marcha de caminhada de 10 metros, ele pode ser feito com a ajuda da tecnologia. Como eu tinha falado para vocês anteriormente, o teste de marcha, ele precisa de seguir alguns critérios, que às vezes, quando nós estamos no nosso consultório sozinho, é difícil de que a gente consiga acompanhar realizar todo esse processo. E hoje a tecnologia veio nos ajudar a realizar esse processo. Como? Semana passada o Christian comentou com vocês sobre um sistema que se chama sistema G-Walk, que é um sistema que traz protocolos de avaliação de marcha. Dentro destes protocolos, nós temos o teste de caminhada de 10 metros, que é um teste que a gente utiliza para pesquisa, que já está muito bem protocolado na literatura, esse sistema validado na literatura, mas que também é um sistema muito clínico, por essa facilidade e essa portabilidade. Ele é um sistema muito portátil, então tu pode avaliar dentro do teu consultório, ou no corredor, ou no ambiente externo, com esse sistema. Qual é a vantagem da gente ter um sistema, uma tecnologia que nos ajuda nessa avaliação? Primeiro, tu não vai precisar do cronômetro, tu vai conseguir realizar a avaliação do teu paciente livre de cronômetro, só vai delimitar o espaço de 10 metros, tu vai solicitar para o teu indivíduo fazer aquele percurso, caminhar aquele percurso ali, e o sensor vai conseguir nos dar o tempo em que ele levou para percorrer esses 10 metros, vai nos dar a cadência que ele teve, já calculada, que a gente pode calcular enquanto a gente conta os passos, né? Mas o sistema já vai nos trazer a velocidade que ele levou para percorrer os 10 metros, a cadência que ele teve nesses 10 metros, ele vai nos dar comprimento de passo, comprimento de passada, todos os detalhes da marcha dentro deste percurso. Isso é uma facilidade imensurável para mim, porque senão, sem esse sistema, a gente tem que filmar e contar
o passo e a passada do indivíduo para que a gente tenha cadência e velocidade, tá? E a gente vai depender sempre do auxílio de um colega, tá? Então o sistema vem com esse protocolo para trazer essa facilidade e essa independência para a gente, para o profissional, para que a gente possa realizar a avaliação sem que haja falhas, erros, tá? Porque se tu pedires para o colega ou tu mesmo fores contar a quantidade de passadas e a quantidade de passos, para a gente ter a cadência no final disso, pode haver algum erro, que o sistema elimina o erro, tá? Deixa eu contar uma situação minha para vocês, que eu trabalho na Universidade de Ciências de Saúde aqui de Porto Alegre, participo de um grupo de pesquisa ali, em que eu auxilio uma doutoranda a realizar uma avaliação. Ela realiza a avaliação de marcha funcional no laboratório, com todo o sistema de câmeras, toda a tecnologia de câmeras para avaliação de marcha, de câmeras de avaliação tridimensional para marcha. E também a gente utiliza esse sistema, que é um sistema portátil, para avaliar a marcha em ambiente externo, tá? Por quê? Porque muitas vezes o nosso indivíduo realiza uma marcha quando está com a gente dentro do laboratório ou dentro do teu consultório, e quando a gente sai para o ambiente externo, para a rua, para fazer uma marcha mais ambiente, mais natural, para ver como é que está a qualidade da marcha dele, a marcha muda, porque a gente tem os fatores ambientais externos, o barulho, o sol, o vento, tudo que traz alguns desequilíbrios para o indivíduo. E esse sistema é um sistema que permite a gente fazer essa avaliação, né, de qualidade, de velocidade de marcha e de parâmetros de marcha em ambiente externo. Então, a gente coloca esse sensor, que é um sensor pélvico, que vai na pelve do paciente, e a partir disso ele consegue calcular todos os parâmetros espaço-temporais, e a gente coloca esse sensor no indivíduo e vai para o ambiente externo para avaliar a real velocidade, a real qualidade da marcha dele em ambientes externos, tá? O que hoje é super importante para a gente, porque é importante que o nosso indivíduo ele saia do ambiente domiciliar e realize uma marcha mais em ambiente externo, uma marcha de qualidade. E para que a gente possa liberar o nosso indivíduo, o nosso paciente, para um ambiente externo, a gente precisa entender como é que está a qualidade da marcha dele nesse ambiente, tá? Que muitas vezes fica diferente do ambiente interno, tá? Deixa eu voltar que eu acho que eu não comentei com vocês alguma coisa, que é alguns parâmetros aqui que eu encontrei na literatura para que a gente tenha um parâmetro. A população brasileira tem uma velocidade de marcha menor do que a literatura estrangeira. Então a gente tem que ter alguns cuidados quando a gente vai procurar dados de referência de velocidade de marcha no teste de caminhada de 10 metros, em estudos internacionais e em estudos nacionais. Por quê? Vários estudos que eu encontro, a velocidade da marcha dos indivíduos brasileiros é menor do que a velocidade da marcha de outras populações. Então, o que tem sido usado? Em média, tá? Porque a gente encontra um desvio padrão grande nesse dado aqui, que os homens têm uma velocidade média de 1,30 metros por segundo e as mulheres 1,20, tá? 1,20. Sempre todos os estudos que avaliam velocidade de marcha no Brasil têm um desvio padrão grande. Então a gente tem que avaliar, né, entender o que é que a gente está avaliando com aquela velocidade de marcha ali, tá?
mas é um norte para que a gente possa seguir, fazer essa avaliação. E claro, como sempre, é um teste muito válido e muito aplicado na avaliação pré e pós-tratamento, em que tu consegue utilizar a avaliação pré, realizar a tua reabilitação e fazer a avaliação pós-tratamento e dar uma devolutiva para o teu paciente, tá? Isso é fundamental, assim, na avaliação, que a gente possa fazer uma avaliação pré e pós. Outra informação sobre esse teste de caminhada é que o teste de caminhada ele também é utilizado como método de reabilitação também, em que os indivíduos, em que os colegas utilizam a delimitação de 10 metros para treinar os indivíduos, sabendo ali que a avaliação, por exemplo, o indivíduo levou 15 segundos para realizar os 10 metros, tá? Ele está com uma velocidade de marcha aumentada. Então, a gente tem que melhorar essa velocidade de marcha. Desculpa, ele está com a velocidade de marcha reduzida. Se a gente precisa melhorar essa velocidade de marcha, tu pode ainda manter o teu indivíduo fazendo aquele percurso de 10 metros e dar estímulos para ele, tá? Encontrar estímulos para que ele consiga melhorar essa velocidade de marcha, né? Melhorando o comprimento do passo, melhorando o comprimento da passada. Então, essa utilização desse percurso de 10 metros também pode ser utilizada na reabilitação. E é bastante utilizada para que a gente tenha um parâmetro. Tu já vai entendendo o que é que o teu indivíduo faz naqueles 10 metros e que estímulos que tu pode dar para ele melhorar a cadência, melhorar a velocidade dentro daquele período, dentro daquele espaço ali de 10 metros. Gente, eu tô falando, mas se vocês têm dúvidas e têm questionamentos, vão colocando ali, ou tem sugestões, ou querem comentar com a gente o que é que vocês estão fazendo no consultório, na clínica, dar dicas para os colegas, postem ali, que a Dani me chama e a gente vai conversando, tá? Podem colocar, fazer as colocações de vocês ali sobre o teste de caminhada de 10 metros. Eu quero saber em que população que vocês utilizam. A área que eu utilizo mais é na área com os idosos sempre. É um teste que é ótimo para velocidade de marcha de idosos, então eu utilizo sempre em idosos e em pacientes com déficit motor por lesão neurológica, tá? Os pacientes da neurofuncional, a gente consegue aplicar muito bem e avaliar muito bem a qualidade da marcha deles, tá? Vamos lá, gente. Então, para resumir a nossa conversa, o teste de caminhada de 10 metros é um preditor de qualidade de vida, tá? Porque se tu conseguires entender como é que tá a marcha do teu paciente, tu vai conseguir entender a qualidade de vida dele, como é que está a qualidade de vida dele e o que tu pode incrementar nisso. Sabendo que indivíduos que têm uma velocidade de marcha maior, falando de idosos, tá? Uma velocidade de marcha maior, tem uma sobrevida e uma qualidade de vida maior. Então, é importantíssimo que todos os colegas, né, os terapeutas que trabalham com idosos, mantenham essa avaliação da qualidade da marcha, da velocidade da marcha, porque é um preditor de qualidade de vida, tá? Assim como o comprimento da passada também é um preditor de sobrevida. Então, quanto menor a passada do teu indivíduos que têm passada menor do que 0,8 metros, tem uma sobrevida menor do que os indivíduos que têm um comprimento de passada maior. Então, a gente tem que ficar atento a esses dados dos nossos pacientes, tá? Para que a gente não tenha falhas
né, no nosso tratamento, para que a gente possa oferecer o melhor tratamento possível. E quando a gente tem uma precisão de dados sobre essa avaliação, o nosso tratamento, claro, fica muito mais fidedigno. Se tu tiveres a oportunidade de ter o auxílio de uma tecnologia que te dê dados fidedignos, né? Dados que são importantíssimos como preditores de qualidade de vida, de risco de queda e de sobrevida do teu indivíduo, tu vai conseguir fazer um tratamento mais pontual e adequado para melhorar a marcha desse indivíduo, tá? Então, se tu tiveres a oportunidade de utilizar um sistema de avaliação, a tua avaliação vai ser muito mais, como eu vou dizer para vocês, vai ser muito mais fidedigna do que, claro, a gente olhando e contando a olho, tá? Então, se vocês tiverem dúvidas, postem aí, Dani. Estamos tendo interações aqui. Vamos lá. Lauren, da URGS, da Nordic Walk. A Elren. Ela comentou, nós estamos utilizando o teste de 10 metros e usamos junto o cálculo do índice de reabilitação locomotora, pois conseguimos predizer o custo energético da marcha e também usamos como parâmetro de reabilitação. Deixa eu contar um pouquinho da Elren para vocês. A Elren é uma doutoranda, uma pesquisadora que trabalha com marcha em pessoas com Parkinson. Ela trabalha com a caminhada nórdica e ela está nos contando aqui, não sei se vocês já viram falar da caminhada nórdica. Ela tem o Instagram, ela trabalha na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na URGS, tá? E ela faz um trabalho ótimo, o trabalho dela já rendeu muitos frutos, que é um trabalho sobre essa caminhada nórdica. E ela está nos contando que utiliza o teste de caminhada de 10 metros e o índice... E o cálculo do índice de reabilitação locomotora. O cálculo do índice de reabilitação locomotora que nos dá dados de gasto energético. Então, a Elren utiliza o teste de caminhada de 10 metros e do gasto energético sobre os indivíduos dela, tá? Aqui o pessoal da Baby Kids Reabilitação perguntou, vocês têm utilizado em crianças com paralisia cerebral? Baby Kids, não sei quem é a pessoa que está falando, mas pode colocar ali, não sei se nos acompanha, se tem nos acompanhado nas redes sociais. Esse teste, ele pode ser utilizado em crianças. Eu não utilizo, tá? Porque eu não trabalho com crianças. Mas tu pode sim trabalhar com crianças, porque ele vai te dar velocidade, vai te dar cadência, né? Vai te dar dados para te fazer uma avaliação pré e pós. Eu nunca procurei esse teste em crianças, dados em literatura desse teste. Então, fica a dica aí para o pessoal, se quiser procurar ou quiser estudar sobre isso, sobre teste de caminhada de 10 metros em criança, tá? Eu sei que é possível fazer, mas eu não tenho dados de literatura sobre essa população, tá? Pessoal, adorei a interação de vocês. Se vocês tiverem mais dúvidas, vocês podem ficar postando ali nas nossas redes que a gente vai respondendo, tá? Se vocês tiverem dúvidas ou quiserem fazer colaborações, a gente fica no Instagram, no Facebook e no nosso YouTube, tá? A gente tem uma página no YouTube que vocês podem acessar lá, curtam a nossa página e olhem os nossos vídeos, todas as séries de lives que a gente vem trabalhando ao longo desse tempo, estão postadas no nosso YouTube. Então, se vocês curtirem a nossa página, a gente não ganha nada com isso, mas a gente tem a possibilidade de estar bem colocado no YouTube para que a gente possa sempre divulgar a nossa intenção de melhorar o conhecimento em biomecânica no Brasil, tá? Então vocês estão convidados a entrar na nossa página, que é Kinetec Tecnologias Biomecânicas, no YouTube, e olhar todas as nossas séries de vídeos que estão sempre disponibilizadas lá, tá?
Podem nos seguir também no Instagram, com Kinetec Tecnologias Biomecânicas, que também sempre tem vários materiais rápidos, informações de acesso rápido, sempre ficam ali no Instagram. Tá bom? Pessoal, o nosso tempo já estourou, mas foi um prazer estar com vocês. Qualquer dúvida, nos contatem pelas redes sociais. Tá bom? Um ótimo final de semana. Tchau, tchau!